depois do dia que o meu filho começou a me relatar e dar o nome, né, da pessoa monstruosa que fez o que fez com ele, que cometeu uma atrocidade com meu filho, eu comecei a viver no modo automático, né, literalmente vivendo no modo automático ainda mais do que nós como geração já estamos habituados a viver. E eu comecei a refletir hoje em algumas coisas em relação a memórias afetivas. Eu queria compartilhar isso. Eu estava cozinhando, fazendo panquecas, porque eu senti muita vontade de comer. E panqueca pra mim tem um valor sentimental, né? É chamada memória afetiva mesmo. Que ela é aguçada, ela é trazida à tona, dependendo dos sensores, né? Do nosso corpo. Seja o olfato ou pela comida mesmo, né? Que a gente vai comer. E é uma memória que traz a minha mãe à tona. E falar sobre isso, né, é um pouco doloroso ainda. Mas o Senhor, Ele tem um amor por nós realmente muito leal. Né? Um amor leal que a gente não encontra nem nos nossos pais, né? Por isso que eu dei esse rodeio para falar da panqueca, porque talvez a gente tem dificuldade de ver Deus como nosso pai, né? Mas ele vai muito além, né? Ele não é só o nosso pai, aquele exemplo, aquela cobrança para fazer tudo certo, né? Deus, ele é a nossa mãe. Ele tem falado comigo sobre isso esses tempos, né? O Espírito Santo, ele é a nossa figura de mãe. Ainda mais para aqueles que não têm uma figura de pai e mãe vivos, né? E ainda que tenham, não tenham essa presença emotiva, emocional, né? Esse acalento necessário para formar nosso caráter, né? Para amenizar nossos momentos traumáticos da vida. E a memória afetiva é algo que é um tesouro muito precioso que a gente carrega na nossa vida inteira. E eu quero te relembrar algo que você já sabe aqui, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos traz a memória, aquilo que nos dá esperança. Através dos profetas na antiguidade, o Senhor falava com o seu povo, e hoje ele fala através da sua palavra mesmo, ele fala ao nosso coração, ele fala aos nossos ouvidos. Intencionalmente ele age em tudo na nossa história. O Senhor, quando tirou Jerusalém do cativeiro, na Babilônia, o Senhor usou um rei, Ciro, uma autoridade que nem pertencia ao povo judaico, que era um persa. E o Senhor foi profetizado 200 anos antes sobre esse cara. E o Senhor cumpriu a sua promessa de que usaria Ciro para resgatar o povo dele. E uma das primeiras coisas que o povo ouve do Senhor quando voltam para sua terra, né, de origem, e o Senhor fala através de Zacarias: olha, vocês são a menina dos meus olhos, né? Ai de quem toca em vocês, porque está tocando na menina dos meus olhos. Isso é lindo demais, porque o povo tinha errado, e o Senhor estava convidando eles a voltar, não só para sua casa física natural aqui na terra, mas para uma casa, aquela casa que nos traz a memória afetiva mais distante, mas também mais próxima nessa terra. Assim que a gente nasce, aquele choro para mim, né, é um sinal da saudade já. A saudade que a gente tem dessa memória, que é o colo do nosso Abba, do nosso pai, da nossa mãe, né, do nosso tudo em todos, que é Jesus Cristo. Ele provoca esse vazio em nós, porque só Ele mesmo pode preencher. E é a intenção dele que a gente sinta a falta desse carinho que Ele tem para nos dar. O amor mais leal, que nunca vai embora. O amor que torna, né, um povo completamente rebelde, né, traz de volta e chama alguém de fora do arraial para salvar, para resgatar. Um Deus que é intencional em todas as coisas. Esse é o nosso Pai, esse é o nosso Abba. O nosso Paizinho querido tem um amor tão, tão na totalidade. Ele é o próprio amor, né? E ele é leal. Talvez você não tenha a presença de um pai, de uma mãe, mesmo eles estando vivos, e você não tenha memórias afetivas deles, mas com certeza você pode olhar para Jesus como aquele melhor amigo que você tem, que é para onde você vai correr naquele dia totalmente cansativo, estressado e corrido,
mas você vai tirar 5 minutos que seja para desabafar com seu amigo, com a sua amiga, para ser um ombro amigo também, para ouvir aqueles 5 minutos que fazem toda a diferença no teu dia. É assim que Jesus quer ser visto por você, não como um carrasco. Não quer que você continue vivendo no modo automático, né? Como eu tive que passar a viver esses últimos dias para não fazer coisas terríveis, né? Que uma mãe desejaria fazer ao saber de uma tragédia dessa, com um pedaço de seu ser, porque um filho é uma extensão de uma mãe, né? E eu poderia ficar falando muito aqui ainda, porque eu passei por abuso na infância. Nós estamos em Maio Laranja, né? Um lembrete a que se denuncia, que realmente abra-se o coração quem passou por esses traumas tão pesados, porque é necessário falar. Mas o amor de Deus é muito leal, a ponto de suprir no nosso vazio, a ponto de preencher a nossa alma nesse vazio existencial que todo mundo tem, né? Todo ser humano tem 3 vazios: o vazio de pai, o vazio de mãe e o vazio de Deus. O vazio de pai e de mãe talvez nunca seja suprido, mas o de Deus é. A gente só precisa desejar e abrir o coração para isso. Que o Senhor te lembre do amor leal dele todos os dias. Você, se Deus tivesse uma parte sensível, como nós seres humanos, provavelmente seria a menina dos olhos, né? E é nesse lugar de fragilidade que ele nos encontra e que ele quer nos encontrar, né? O deserto não é um deserto à toa. E nós não estamos sozinhos ali à toa. O Senhor quer nos atrair. Ele continua desejando nos atrair, porque o amor dele é leal, ele é o único que não vai embora. Que o Senhor te abençoe com essa palavra e ministre ao teu coração, tanto quanto está ministrando ao meu.